Continuando o vídeo após a interrupção ocorrida pela empresa que administra a internet, não é? Toda vez que vou falar de Tabata Amaral e de Vélez Rodrigues, desliga o vídeo. Então, eu estou de novo retomando o vídeo do Plano de Ação MEC, dizendo que o Vélez Rodrigues caiu porque uma deputada, a Tabata Amaral, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, confundindo aula, currículo e conteúdo programático, ela conseguiu mostrar ao ministro que ele não tinha um plano executor de nada, que ele tinha uma lista de desejos. E na verdade era o que existia mesmo, uma lista de desejos, embora ficou com um tom meio conto de fadas, um tom um pouco infantil ou angelical, não importa. O que importa é que realmente era uma lista de desejos, não é? Metas traçadas sem nenhum tipo de metodologia para a execução. E a principal frente de trabalho apresentada pelo ministro Vélez Rodrigues àquela altura era o Colégio Cívico-Militar, desejo do próprio presidente e desejo do governo Bolsonaro. Eu achei a ideia interessante, até porque eu soube, quando da fundação do Colégio Militar de São Paulo, que não havia colégio militar em São Paulo, que foi declarado que na capital, São Paulo, não existia um colégio militar. Então, eu acho uma coisa realmente grave, né? Uma cidade do tamanho de São Paulo não ter um colégio militar. Acho realmente um absurdo. Entendeu? Como se ele não tivesse um colégio de aplicação, também seria um absurdo. Como se ele não tivesse uma universidade, também seria um absurdo. Não é a falta de uma instituição dentro de uma cidade que é a terceira maior das Américas. Então, eu incluí esse propósito dentro do plano ministerial que eu tenho. E assim que percebi que o ministro, ia ser demitido, e assim que eu fui demitido, eu entrei em contato mais uma vez com a Secretaria de Governo, porque o fiz desde o começo também, logo nos primeiros meses, antes, inclusive, da deposição do Vélez, indicando que eu tinha esse plano ministerial para a educação e que eu gostaria de uma oportunidade para expô-lo. Não tive, infelizmente, sucesso. Eu até obtive resposta, pelo contato que eu consegui. O único contato que eu consegui do governo Bolsonaro era um e-mail da Secretaria de Governo. De toda essa parafernália de sites intermináveis que agora não estão nem cadastrados mais na busca Google, onde se esconde esses meandros obscurantistas e olavistas, a própria malha informática do governo, onde não se sabe onde está o site do Palácio, a Constituição Federal dentro do portal do Palácio, que foi cortada, deturpada e editada, não é? Eu achei um absurdo, tive que acompanhar pelo anexo que o Supremo Tribunal Federal oferece em PDF da Constituição completa e inalterada, porque no site do Executivo a Constituição estava, eu sou professor de equidótica, e estava um documento adulterado. Então,
eu consegui apenas o e-mail da Secretaria de Governo e, infelizmente, um dos melhores atores desse governo, que estava, por um acaso, sentado nessa cadeira de Secretaria de Governo, foi demitido, né? Foi muito sério, eu fiquei realmente muito abalado e ainda coloquei no vídeo, não é a covardia de demitir o general Santos Cruz da Secretaria de Governo por causa de suas críticas efetivas a coisas reais e negativas que o governo precisa melhorar. Então, eu assisti mais uma vez entrar um ministro que ainda foi pior do que o anterior. Agora, depois de um ano de governo Bolsonaro, que já teve o ministro da Educação atual, a oportunidade de mostrar o seu trabalho e não mostrou, pelo contrário, decepcionou todo o país, inclusive alas do governo, por causa da balbúrdia, para usar um termo dele, a balbúrdia que foi o Enem. Então, eu novamente me dirijo, agora desta vez publicamente, a essas autoridades e agora também ao povo brasileiro e a todo o circuito internacional que vai poder ver agora no YouTube, não é? O plano ministerial que tem sido soterrado nos meandros do Palácio do Planalto. Porque eu enviei o plano que vou expor para o e-mail institucional da Secretaria de Governo. E mesmo assim permaneceu o interesse em nomear pessoas incompetentes por qualquer outro critério, sabemos muito bem qual é o critério, que eu não vou dizer aqui, que eu já disse no outro vídeo, qual é o critério. Isso não é critério. Critério é competência. Critério é experiência. Isso é critério. Agora, dentro do critério meritocrático, que é este critério, o ministro não tem condições de continuar no cargo. Até porque prevaricou recentemente aí, querendo favorecer um dentre uma multidão de gente desesperada, porque depende do resultado do Enem para prosseguir com seus projetos de vida. Então isso é muito sério. Isso não é apenas sonhos delirantes das pessoas, não, são projetos de vida, não é, que dependem diretamente do Enem, porque a pessoa se inscreveu lá para isso. Então eu gostaria de me apresentar, eu sou professor universitário, meu nome é Camilo Cavalcante, tenho formação em licenciatura em letras, fiz em 98 a 2001 pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Teorias da Literatura pela mesma Federal Fluminense entre 2002 e 2004, doutorado em Letras Vernáculas / PhD in Language pela Federal do Rio de Janeiro em 2004 a 2007, pós-doutorado em Ciência da Literatura também o FRJ, 2008 a 2010, e recentemente voltei para as fileiras discentes com uma especialização em neuropedagogia e psicanálise. Minha atuação profissional, eu, conforme disse, tenho uma experiência em muitas modalidades de ensino. Eu fui professor paraninfo do Centro Educacional José do Patrocínio São Gonçalo. Eu fui professor concursado da Prefeitura do Rio de Janeiro, no concurso do prefeito César Maia, que se dispôs a construir um edital exclusivo para a 5ª região, em atendimento a Madureira e arredores,
e parabéns por essa iniciativa. Professor substituto na Universidade Federal Fluminense, entre 2005 e 2007. Eu sou professor fundador do Instituto Federal de Rondônia, como corpo docente, primeiro professor de português. Eu sou professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e professor fundador do mestrado profissional em letras, que diz-se organizado pela CAPES, porém a sede é na UFRN, na Federal do Rio Grande do Norte, que coordena o mestrado Prof. Letras. Tem alguns livros publicados, do qual eu destaco Modernidade Brasileira, Poesia Oitocentista, Leitura do Texto Literário pelo Método de Crítica Global e Web Writing, a escrita digital. Desses livros, o único que eu tenho apoio institucional mesmo é Modernidade Brasileira, Poesia Oitocentista, que por ter esse pequeno apoio institucional de um selo universitário para a edição do livro, uma editora da UESB, ele conseguiu ser disponibilizado em várias livrarias e portais na internet e, graças a Deus, ele chegou à cotação de R$ 411 na Amazon, do jeito que for. Então, o plano de ação do Ministério da Educação, que chama Plano de Ação MEC, cuja minuta prevê a expansão da rede federal sem custos, valorização salarial dos professores sem custos, reformulação dos currículos das licenciaturas sem custos, benesses aos estudantes sem custos, remodelação da TV Escola sem custos, ampliação da difusão da TV Escola a baixo custo, aumento da receita do MEC sem custos, ampliação da difusão da TV Escola a baixo custo, esse eu já disse, né? Incentivos à publicação docente sem custos, otimização e regulamentação da EAD, criação de creches sem custos, aproximação das universidades às escolas públicas, convênios e parcerias com escolas particulares. Metas universais. Primeira, regulamentar os concursos, incluindo provas objetivas para professores da rede tecnológica e universidade, no modelo unificado, a exemplo do Ministério das Relações Exteriores, para o concurso de embaixadores. Incluir no Estatuto do Magistério Superior a atribuição de ensino na escola básica da rede pública em igual proporção à docência superior. Incluir na lei dos institutos federais a atribuição de ensinar nas licenciaturas e pós-graduações stricto sensu das universidades. Gratificar o militar da reserva diplomado em licenciatura para servir nas escolas públicas e ou colégios militares de educação básica. Destacar as disciplinas pedagógicas das licenciaturas para especialização lato sensu. A graduação volta a bacharelado, mantida a obrigatoriedade de ser licenciado para ministrar aulas. Precisa continuar sendo licenciado. E com isto eu consigo remunerar, como disse na minuta, que seria sem custos, melhorar a remuneração dos professores, porque todos sairão pós-graduados e com isso já garantido 25% de aumento do seu salário. Fim de contratos temporários. Eu tenho a certeza que é muito mais econômico para o governo
assumir o serviço da limpeza, dos serviços gerais e das funções de primeiro grau que foram retiradas dos editais de concurso, mas que já existiram, a exemplo dos motoristas, que ainda existem. Nós podemos contratar diretamente as pessoas via edital de concurso público e será muito mais econômico oferecer um salário mínimo a essas pessoas, como é oferecido por essas empresas terceirizadas, do que contratar estas mesmas empresas para, além de pagar o salário dos funcionários, pagar também a manutenção dos escritórios particulares que se põem como administrador desses recursos humanos. Então, concursar os servidores da faxina, da limpeza geral e da construção civil é, obviamente, um gesto de economia no setor público. Implantação da rede virtual de educação. Faremos uma ampla rede virtual de educação, incluindo postagens de vídeo no YouTube, incluindo aplicativos de celular, aplicativos educativos, e que irão interessar diretamente aos estudantes, porque estaremos interessados em oferecer prêmios e brindes para os estudantes que conseguirem vencer os videogames educativos, que eles conseguirem vencer por seus próprios conhecimentos. Daremos brindes como milkshake, sorvete, gibis, enfim, vamos pensar estratégias de tornar interessante os videogames oferecidos dentro dessa rede virtual de educação, para que o aluno se sinta motivado a permanecer estudando, mesmo que o brinde não seja educacional. O brinde é um atrativo para uma atividade educacional. Cada professor da educação presencial com uma turma EAD seria ideal para atender as populações que vivem nos rincões do Brasil e que poderiam ser assumidas como turmas virtuais, entendeu? Diretamente a um professor. Uma turma para que cada professor cuide de uma turma que esteja à distância e sofrendo, não é, com a distância, a carência educacional. Também vamos implementar a gratificação por material didático, porque esta também será uma metodologia econômica, se comparada com a dinâmica permissiva, que já é uma dinâmica ruim, a dinâmica dos livros didáticos no Brasil e a distribuição que o MEC se propõe a fazer dentro de uma seleção muito suspeita de livros didáticos. Então nós vamos acabar com isso, nós vamos parar com essa produção didática vinculada diretamente ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação precisa assumir a responsabilidade de construir o seu próprio material. E com isso, nós também vamos economizar, em vez de estarmos imprimindo material que não é dos professores federais, que teriam, por direito e competência, a atribuição e o mérito e o prêmio, que será a gratificação,
por desenvolver um capítulo didático a respeito de um conteúdo programático obrigatório. Nós iremos remunerar esses professores e com este material faremos uma análise combinatória com essas diversas versões de conteúdos programáticos e faremos livros com esses diversos arranjos, essas montagens diferentes, e cada professor poderá escolher um livro nas montagens oferecidas pelo Ministério, ou quem sabe até montar o seu próprio livro a partir do material que os seus colegas em outros lugares do Brasil tenham já desenvolvido. Mas é importante que se tome uma iniciativa de imprimir parte disto para que haja uma efetividade na hora do uso desse material. Com isso, nós também promoveremos pacote de bibliotecas para todas as instituições de ensino de qualquer nível, para que tanto as universidades quanto os institutos federais possam estar atualizados nas suas bases bibliográficas. Há um atraso muito grande no Brasil a respeito do conhecimento que veio da década de 90 para frente, que também acaba culminando com o desenvolvimento da informática, da internet, do computador, das redes sociais e tudo o que isto acabou representando na sociedade. Então, é preciso renovar esses livros. Os livros que estão na universidade e no Instituto Federal precisam ser atualizados, inclusive com oferta de um material realmente atual, contemporâneo, que não esteja mais preso a bibliografias antigas, embora não sejam excludentes. As bibliografias antigas vão permanecendo à medida também que vão entrando outras. E a seleção natural dos próprios professores que estarão